Estamos saudando a todos os irmãos e amigos do Portal EBD com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a leitura diária da quarta-feira, dia 6 de dezembro de 2023. Estamos no quarto trimestre, estudando sobre o tema Até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Lição número 11. Missões e a Igreja perseguida. Para a nossa meditação hoje, o texto escolhido está em Hebreus 13, versículo 3. Para ela foi dado o título É preciso se sensibilizar pela Igreja perseguida. Está escrito assim na palavra de Deus: Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Amém. Certa vez, o Senhor Jesus recebeu um pedido, uma informação, melhor dizendo, um comunicado de que aquele a quem ele amava estava enfermo, estava doente. E a história, os irmãos certamente conhecem, é a história de Lázaro, né? Irmão de Maria e Marta, texto esse que está registrado em João, capítulo 11. E quando o Senhor Jesus finalmente vai até Betânia, a casa de Maria e Marta, né, acontece aquela cena, aquele episódio em que Lázaro já havia morrido, havia vizinhos da família de Lázaro, as irmãs, todos eles ali, muitos deles ali tristes, né, consternados, mesmo a irmã de Lázaro bem abatida, e o Senhor Jesus disse que se crescem nele, certamente haveria a ressurreição. A ressurreição seria um fato na vida dos que creem em Jesus, né? Mas ali, diante da cena de tristeza, de abalo emocional e, quem sabe, até de incompreensão da palavra de Jesus quanto à ressurreição, ou de uma compreensão não clara, né? O Senhor Jesus, que é a ressurreição, né? Ele que é a garantia da ressurreição, a ressurreição de Cristo que é a garantia de que a igreja é a verdade, de que a palavra de Deus é a verdade e a igreja é a coluna e firmeza da verdade. Então, a ressurreição é esse fato tão necessário para a existência da igreja, tão essencial, melhor dizendo, para ele. Então, diante da incompreensão sobre a palavra de Jesus, diante da tristeza, do abatimento ali, diz o texto, que é inclusive o menor versículo da Bíblia, que Jesus chorou. O Senhor Jesus chorou. Isso, como nós dissemos, está no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 35. No 36, há o testemunho do sentimento de Jesus, né? Diz assim: Então disseram os judeus: Vede como o amava. Então, o Senhor Jesus se compadeceu daquela família, daqueles amigos, daqueles vizinhos de Lázaro, das irmãs dele.
Jesus se compadeceu. E o Senhor Jesus, quando nós lemos o Evangelho, né, seja relatado por Marcos, Mateus, Lucas ou mesmo João, nós vemos alguns momentos em que o Senhor Jesus se compadece. Ou seja, Jesus tem compaixão. E aqui nós temos um ponto-chave, né? Compaixão. Jesus sentia a dor do outro. O Senhor Jesus não era insensível. Pelo contrário, o Senhor Jesus tinha sensibilidade para com a dor alheia. Esse é um dos motivos pelos quais o Senhor veio nos buscar. Nós não tínhamos qualquer expectativa, qualquer possibilidade de vida eterna, qualquer possibilidade de sair do domínio do pecado. Nós não tínhamos alternativa alguma. Então o Senhor Jesus se compadece. Se compadeceu a ponto de vir aqui morrer por nós e se compadeceu estando em carne, se compadeceu aqui como nós vemos nesse relato, quando ele chora, ou em outras passagens, quando ele se compadece das multidões, por exemplo. Né? Então o Senhor Jesus nos dá o exemplo da sensibilidade. E eu aproveito o exemplo de Cristo, que é o nosso exemplo, para mencionar esse texto que nós estamos comentando. O autor da carta aos Hebreus também nos conselhos finais, né, quando ele vai falar de obedecer aos pastores, quando ele vai falar de nós orarmos, quando ele vai falar sobre nós oferecermos sacrifício de louvor, e entre outras coisas, ele fala no versículo 3, né? Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, ou seja, colocando-nos no lugar daqueles que sofrem. Né? Acho que não há, irmãos, não há como nós sentirmos de fato a dor alheia se nós não nos colocarmos no lugar do outro, no lugar do próximo. Né? E nós estamos falando aqui de irmãos nossos que são perseguidos, irmãos nossos que não só perdem os seus bens, não só perdem suas propriedades, não só perdem a sua liberdade de fala, de expressão, mas perdem partes do corpo, apanham, ficam com cicatrizes, perdem as vestes, perdem o ganha-pão. Irmãos nossos que por causa do Evangelho, por causa da causa de Cristo, ou seja, pela causa de Cristo, perdem parentes, familiares, entes queridos e chegam a perder a própria vida nesses países onde há perseguição ferrenha ao Evangelho. Né? Como na Coreia do Norte, como na Somália, como em tantos outros países, como nós vimos na aula passada, na janela 1040, ali no Egito, no norte da África, em países da Ásia, Afeganistão, nos países árabes, irmãos nossos que por causa de Cristo, e somente por causa de Cristo, só porque creem em Cristo, sofrem tantas perseguições. Então o autor aqui de Hebreus 13 e 3 nos leva a nos colocar no lugar do outro. Façamos isso, irmãos. Exerçamos essa meditação e, ao mesmo tempo, essa intercessão pelos nossos irmãos. Lá na aula, sensibilize seu aluno. Promova algum momento na sua aula de sensibilidade para com
aqueles nossos irmãos que estão sofrendo, que estão cerceados da liberdade, que estão apanhando, que estão tendo corpos dilacerados, para que o Senhor intervenha, que o Senhor guarde esses nossos irmãos e preserve a fé desses nossos irmãos, para que os nossos irmãos não desistam de Cristo, pois a vitória é certa. Jesus está às portas, Jesus nos garante a vitória. É só essa esperança possível para quem sofre tanto por causa de Jesus. Que Deus abençoe sua aula, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.